Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre sua vida neste momento. É um prazer estar com vocês para mais um culto ao nosso Deus glorioso e grandioso. Quero partilhar a palavra do Senhor que está no Salmo 46, que diz assim: para um Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que nós devemos adorar, que nada o abala e que sustenta tudo nas suas mãos. Não importa aquilo que aconteça no nosso mundo, não importa o momento que nós estejamos passando, Deus continua a ser Deus como sempre foi e sempre será. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos, Pai, te agradecer por podermos cultuar ao Senhor, por podermos adorar ao Senhor. Queremos te agradecer também, ó Deus, pelas tuas bênçãos, te agradecer, ó Deus, pelo cuidado do Senhor, sustentando as nossas vidas em tudo aquilo que precisamos, mesmo passando por adversidades, mesmo quando tudo parece contrário, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus zeloso, é um Deus amoroso, é um Deus que tem toda a providência para as nossas vidas. Por isso podemos confiar no Senhor e descansar no Senhor, Pai. Por isso, Deus, queremos te louvar e te bendizer nesta noite. Queremos adorar ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja cultuado e adorado por cada irmão e irmã, por cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de adorar ao Senhor, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, pelo privilégio que temos de sermos, ó Deus, feitos filhos do Senhor em Cristo Jesus. Obrigado pela salvação que somente Cristo Jesus poderia nos dar através do seu sacrifício na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre derrama da sua providência sobre nós. Abençoa as nossas vidas, ilumina-nos, fortalece-nos nesta noite, Pai, e encha-nos do teu poder e da tua unção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao nosso Deus, esse Deus que é santo, que é poderoso e que sempre continua e continuará a ser o nosso Deus maravilhoso.
Que bom louvarmos ao Senhor. Esse é o nosso Deus, que é santo, 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 como não há outro sobre o universo. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre confirma sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, confirma sobre as nossas vidas as promessas do Senhor, e nós, ó Deus, podemos confiar em tudo aquilo que o Senhor diz e faz. Por isso, Pai, muito obrigado por podermos, ó Deus, também nos colocarmos diante da Tua santa presença e clamarmos pelo perdão do Senhor, porque agora nós podemos fazer isso mediante o sangue de Cristo que nos cobre, mediante, ó Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que nós podemos nos achegar ao Senhor hoje e clamarmos: Pai, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Deus, de todo erro, limpa-nos, ó Deus, de toda maldade e transforma-nos, Senhor. Esse é o nosso desejo. Transforma-nos, ó Deus, em verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor. Pessoas que realmente vivem para o Senhor, vivem, ó Deus, para cumprir a sua vontade sobre a face da terra, independente de onde nós estejamos, independente daquilo que nós estejamos fazendo, Senhor, que seja tudo para a Tua honra e glória. Abençoa as nossas vidas e perdoa os nossos pecados, Pai. Fortalece também aqueles que estão cansados, abatidos, aqueles que estão sobrecarregados por esse momento difícil pelo qual temos passado. Derrama da Tua cura, Senhor, sobre a vida dos enfermos, tanto pela Covid, tanto pelas outras doenças, Senhor. Derrama da Tua cura, Pai, de acordo com a fé que cada um tem no seu coração e de acordo com o seu grande poder, Pai, e da sua vontade. Abençoa o Teu povo nesse momento, abençoa o Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero partilhar com vocês nessa noite a palavra de Deus que está no texto do segundo livro dos Reis, 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 19. 2 Reis 5, de 1 a 19. Quero dizer a você que não perca o costume de abrir a sua Bíblia, de ler a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, abra no livro, não é, para que a gente possa ler todos juntos. Isso é importantíssimo, principalmente nesse momento em que nós não podemos estar aqui na igreja presencialmente. Não apenas escute. Claro, se você não tiver a sua Bíblia ao seu alcance ou está assistindo do celular em algum outro lugar, não tem problema, você vai ouvir o texto. Mas é importante estar com a palavra de Deus aberta para que você ouça atentamente, lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Vamos lá? Segundo Reis 5, a partir do versículo 1, nós iremos até o 19. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim,
e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que não aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, abençoa as nossas vidas agora, iluminando as nossas mentes, Pai, a fim de que nós realmente tenhamos clareza da sua palavra e daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai. Fortalece-nos. Encha-nos da tua graça e do teu poder pela tua santa palavra. Abençoa cada pessoa que está ouvindo agora esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você se considera uma pessoa abençoada? Sim ou não? Para algumas pessoas, ser abençoado depende única e exclusivamente disso aqui: dinheiro. Não é verdade? Quantas pessoas não dizem que são abençoadas? Aquele fulano é abençoado, aquela fulana é abençoada porque ela conquistou isso, ela tem isso, ela é muito rica, ele é muito rico. Há algumas igrejas que pregam isso, né, chamado de teologia da prosperidade, né, onde diz que uma pessoa somente é próspera e abençoada quando ela consegue a prosperidade financeira. Não é? Então há um slogan: eu tinha isso e eu estava perdido, eu perdi minha empresa, perdi tudo, mas agora eu conquistei tudo em dobro, eu tenho tantos carros, eu tenho tantas casas e eu estou fazendo novos negócios. Como se isso fosse realmente a prosperidade de Deus ou a bênção de Deus. Você se considera uma pessoa realmente abençoada? Todos nós, amados, a cada dia podemos olhar para o dia que se inicia, ver que Deus existe. Todos nós podemos ver que Deus existe e é Ele quem mantém o universo funcionando corretamente, porque mesmo que esteja nublado, mesmo que esteja frio, ou agora como no nosso tempo, não é? Ainda que esteja o dia ensolarado, mais seco por causa do período, que faz parte desse período, nós sabemos que Deus está presente. Por quê? Porque a natureza é obra das mãos de Deus. Tudo o que existe foi feito pela sua vontade e de forma perfeita.
Então, ver o poder das mãos de Deus todos os dias é algo maravilhoso. E nós podemos e devemos agradecê-lo sempre por esta bênção geral. Não é como diz o texto de Mateus 5,45, que diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então o Senhor nos abençoa. Você levantou hoje, você está bem, graças a Deus. É pela bênção de Deus. Então nós somos pessoas abençoadas nesse sentido. Então é uma bênção que Deus derrama sobre todas as pessoas. Mas existem bênçãos, sim, que são somente para os filhos dele, ao qual ele escolheu de antemão. E talvez você pense aí consigo mesmo: eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, então eu sou filho, então Deus tem uma bênção para mim, certo? É isso mesmo? Sim, certo. Deus tem muitas bênçãos para te dar, mas por que então que muitas vezes essas bênçãos não vêm? Por que essas bênçãos muitas vezes não chegam como nós esperamos? Nessa noite eu quero conversar com vocês sobre como alcançar as bênçãos de Deus, como alcançar as bênçãos de Deus através dessa história de Naamã. Amados, Naamã era um alto oficial, um comandante da Síria, e o texto aqui nos diz que ele era um grande homem, ele era o segundo no comando da Síria, ele era um grande homem diante do seu Senhor, ele era muito importante perante o rei, os seus soldados e sobre toda a sua cidade. Porém, mesmo sendo tudo isso, ele foi acometido de lepra. Lembre-se que a lepra, hoje nós conhecemos como hanseníase, né? A hanseníase hoje tem cura, mas nessa época não havia cura, a pessoa ficava totalmente separada dos outros, porque era altamente contagiosa. Era uma doença que em Israel era sinônimo de exclusão, mas ele era um herói de guerra na Síria, não é? Então ele podia ser importante diante dos homens, mas diante de Deus ele era uma simples criatura como todos os outros, e foi necessário o agir de Deus para que esse homem fosse curado. O texto aqui vai nos mostrar algo muito interessante sobre a graça de Deus, sobre a bênção de Deus, sobre aquele a quem ele escolhe, sobre a vida daqueles que são dele realmente. Quando nós olhamos aqui, nós podemos ver o versículo 2, a providência de Deus em ter por perto uma menina, não é? Uma menina de Israel. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Embora ela fosse cativa, ela era imensamente abençoada por Deus, porque ela era uma escrava, mas vivia na casa de Naamã, servindo a senhora, a mulher de Naamã. Isso não é por acaso, amados. Deus não faz as coisas por acaso para derramar da sua bênção sobre o seu povo. Da mesma forma que quando nós iniciamos lendo esse texto, nós podemos ver claramente que Naamã apenas se tornou o grande general que era, porque Deus assim desejou. Olha o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, e aí com letra maiúscula no texto, ou seja, Deus dera vitória à Síria. Deus usou a vida desse homem, sem mesmo ele saber. Deus tinha um propósito para a vida desse homem, para tratar a vida desse homem. E aí diz o final do versículo 1, mas esse grande guerreiro, ficou leproso. Então nós vemos que Deus age sobremaneira sobre todas as coisas. Deus tem um propósito, e Ele tem um propósito de abençoar o seu povo, de cuidar do seu povo, de cuidar daqueles que são seus. Mas nós também precisamos aprender que para alcançar as bênçãos de Deus é necessário aqui, em primeiro lugar, ter fé. Eu preciso ter fé. Aquela menina de Israel
ela tinha fé e ela disse: olha, se você falar ao seu marido para que ele vá em Israel, o profeta o curará. Ela não diz que talvez, ela não tem medo de dizer isso. Ela diz: ó, se ele fosse lá, ele seria curado. É assim que ela fala. Ela fala com fé no seu coração. Ela conhecia Deus. Naamã não. A esposa de Naamã também não. Então, quando Naamã ouve essa notícia de que existe alguém que pode curá-lo, ele vai atrás de saber quem é e quem é que era esse profeta. Mas notem que ele ainda não tinha nenhum tipo de fé, porque ele estava desesperado pela cura. Então, se dissessem a ele que lá na China, do outro lado do mundo, ele encontraria a cura, ele iria até lá, porque ele estava desesperado. Naamã, aqui, quando nós olhamos o texto, nós podemos ver claramente que o que ele deseja é a bênção, e para isso ele estava disposto a pagar. Ele queria pagar, ele ajunta um verdadeiro tesouro para levar consigo. Mesmo sem fé, ele queria apenas receber a bênção e pagar pela bênção. Se você realmente deseja ser uma pessoa abençoada por Deus, deseja provar das bênçãos de Deus, é necessário ter fé, é necessário crer de todo o seu coração, acreditar que o que você deseja já se cumpriu diante de Deus, porque o único que pode nos dar bênçãos verdadeiras é Deus. Mas Deus só dá a quem tem fé nele. Olha que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certeza e prova. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então eu espero com a certeza no meu coração de que essas coisas irão se cumprir. E a prova daquilo que eu não consigo ver hoje, daquilo que os meus olhos humanos não conseguem ver. No nosso dia existem pessoas que pagam por bênçãos, dão ofertas imensas, e se recebem a bênção, ótimo, se não, saem falando mal de tudo e de todos. As pessoas desejam as bênçãos de Deus, mas não querem realmente acreditar em Deus, não querem crer no seu poder e não querem mudar de vida. É apenas uma troca. Por isso que a promessa feita, ela não vale muita coisa, porque o pagamento da promessa, ela está condicionada à bênção. Se Deus não der a bênção, eu pago a promessa. Se não, eu não preciso cumprir essa promessa, porque eu não fui agraciado. Olha o caso que estarreceu o país de um homem que ficou muito conhecido, não é, como o João de Deus, que curava pessoas, fazia cirurgias espirituais. Quantas pessoas, até mesmo de fora do país, várias pessoas de várias partes do mundo afluíram para aquela cidade a fim de que obtivessem a cura. E davam presentes, davam grandes ofertas. Mas e a fé de um homem chamado João de Deus, intitulado, né? Ou auto-intitulado de João de Deus, e que causou muito mal a tantas e tantas pessoas? Por que disso, irmãos? Por que as pessoas são dessa forma? Porque elas querem bênção, querem ser abençoadas, mas elas não querem viver para Cristo. Elas não têm fé, elas têm fé só naquilo que elas podem ver e pegar, sentir. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra, que a fé ela deve vir de dentro de nós, é crer sem duvidar, é crer sem ver. Crer sem ver. Se você deseja ser abençoado, é necessário crer em Deus, crer em Jesus e em seu sacrifício, crer no seu poder, crer na sua presença real, crer de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma e com todas as suas forças.
E aí nós aprendemos o segundo momento desse texto, onde nós aprendemos com a história de Naamã, que para que nós alcancemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas, é necessário humildade. Eu preciso ter fé e eu preciso também ser humilde. Humildade. Quando nós lemos aqui Naamã, anteriormente nós lemos aqui que Naamã tinha muito prestígio. E por causa de todo esse prestígio, quando ele chega em Israel, ele não vai em nenhum outro lugar, mas ele vai diretamente ao palácio. O texto nos diz que ele vai falar com o rei de Israel. E aí o rei da Síria havia mandado uma carta para o rei de Israel, e aí esse rei fica desesperado e grita, rasga suas vestes, achando que o rei da Síria estava ali tentando iniciar uma guerra, porque diz: como é que eu vou curar alguém? Eu sou apenas um rei. E aí, quando o profeta Eliseu ouve tudo isso, ele responde: manda esse homem para mim. Manda esse homem para mim, porque hoje ele vai saber que há profeta em Israel. Há profeta em Israel. E aí, quando Naamã vai até o profeta, Naamã chega desfilando os seus cavalos e os seus carros de guerra e para diante da casa de Eliseu. Esse ato aqui de Naamã mostra o seu poder, o seu prestígio, porque não eram todos os reis que tinham cavalo. Naquele tempo lá, muito menos carro de guerra. Naquele tempo, muitos possuíam, na verdade, jumentos, mulas, camelos. Mas cavalos, só as pessoas importantes e muito ricas é que tinham. Então Naamã, ele não tinha a verdadeira fé em Deus, mas ele apenas estava procurando um milagre aonde quer que ele estivesse. E se não tinha fé, não confiava em Deus, nem muito menos em Eliseu, não é? Porque ele confiava, na verdade, era no seu poder e no seu prestígio e nos seus carros de guerra. Naamã era um homem altivo, orgulhoso, porém Eliseu o coloca no seu devido lugar. Eliseu nem ao menos sai de casa para recebê-lo. Olha os versículos 10 e 11 do texto. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, um mensageiro para lhe dizer: vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha isso, ele fica indignado. E aí, quando chega o versículo 12, ele faz comparação entre os rios. Esse rio Jordão é sujo, um rio como outro qualquer, não são os rios Abana e Farfar, muito mais limpos, melhores do que todas as águas de Israel? Por que ele não mandou que eu me banhasse lá mesmo? Naamã se indignou, ele não acreditou num tamanho desrespeito com a sua pessoa. Eu sou um alto oficial do rei da Síria e você me manda um mensageiro? Na minha terra existem vários rios, é só me banhar lá e eu ficaria curado. Eu nunca fui ultrajado dessa forma. E aí, se não fosse pelos seus oficiais, ele teria perdido a bênção. Olha o versículo 13, né? Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, e se o profeta lhe tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Não faria? Se tivesse pedido uma coisa muito difícil, quanto mais apenas quando ele lhe diz para se banhar 7 vezes. E depois, então, ele sai dali, vai para o Rio Jordão, e ele se banha, mergulha 7 vezes. 1, 2, 3. Porém, somente na 7ª vez em que ele mergulha e se levanta, é que ele se levanta limpo de toda a lepra. Foi somente após ele se humilhar na presença de Deus, cumprindo as ordens do profeta, que ele foi curado. Apenas na 7ª vez que ele mergulhou, a sua carne se tornou como a pele de uma criança. Amados, quantas vezes nós não somos abençoados porque nós confiamos muito mais
no nosso dinheiro do que em Deus. Confiamos muito mais na nossa saúde e na nossa força ao se levantar de manhã do que em Deus. Quantas bênçãos muitas vezes nós perdemos porque nós somos altivos e orgulhosos e não nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo a falta de perdão com os outros, sendo altivos e orgulhosos diante de Deus. E Deus, Ele não tolera pessoas orgulhosas, pessoas altivas. É o que diz a sua palavra. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Salmo 18, 27. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Isaías capítulo 2, versículo 12. E o nosso Senhor Jesus vai nos dizer que os humildes de coração serão felizes, serão abençoados, bem-aventurados. Mateus 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 5, diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus não está dizendo aqui que aqueles que são pobres, que são miseráveis, ou aqueles que são quietinhos dentro da igreja, Jesus está dizendo que todo aquele que sabe o seu lugar diante de Deus, que não se exaltam, mas cumprem o propósito de Deus nas suas vidas, que é glorificarem a Deus em tudo que fazem, esses sim são os humildes que receberão a terra por herança, serão abençoadíssimos. Seja humilde diante de Deus, reconheça o seu lugar, um lugar de servo. Tantos querem ser exaltados, querem serem levantados diante das pessoas, mas aquilo que nós somos chamados por Cristo como discípulos do Senhor é um lugar de servos, é um lugar de filho de Deus. Não queiram ser maior uns que os outros. Por que vocês querem isso? Jesus falando aos discípulos. O maior será o menor. O maior é o que serve. É isso que nós precisamos entender. O mundo hoje, o mundo corporativista no qual nós vivemos, das multinacionais, dos grandes negócios, né? Todos os coaches e os positivistas vão dizer que nós temos que ter uma vida totalmente acelerada para conquistarmos cada vez mais. E você talvez só se sinta bem quando você conquista coisas e coisas, seguindo esse tipo de pensamento. Eu não estou dizendo que ninguém possa prosperar na vida financeira. Não, lute para isso, trabalhe duro, sim, para prosperar financeiramente, mas seja humilde, reconhecendo quem você é diante de Deus. Seja humilde com as pessoas. Há pouco tempo agora, na internet, nós vimos um vídeo de um rapaz humilhando o entregador e ainda usando a palavra de Deus para dizer: o meu nome está na Bíblia. Nomes na Bíblia muitos têm. O que é importante é ter um nome no livro da vida. É isso que nós precisamos entender. E só tem um nome no livro da vida aquele que é humilde o suficiente para se reconhecer pecador e que necessita de um Salvador, que se reconhece impróprio diante de Deus, como Isaías, quando chega diante do trono e diz: ai de mim, porque sou pecador, eu tenho lábios impuros. Que se reconhece: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso de Ti para viver. Mas o nosso mundo nos empurra para uma vida totalmente longe de Deus, uma vida de altivismo, de arrogância. E muitos cristãos têm seguido isso. Então seja humilde diante de Deus.
Segundo o texto aqui, quando nós olhamos, Naamã, depois de ter se lavado, e ver a manifestação do poder de Deus o curando, então ele teve fé e ele se coloca de forma humilde diante do profeta de Deus e pediu para que ele então aceitasse aquelas ofertas que ele trouxe. Mas Eliseu então diz: eu não quero nada disso, fique tranquilo. E aí então Naamã faz algo totalmente diferente. Naamã, depois de tudo isso que aconteceu com a sua vida, ele pediu para levar a terra de Israel, para que todo sacrifício e toda oferta que ele fosse fazer fossem colocados sobre essa terra, que para ele agora seria uma terra abençoada. Naquela época havia um costume, onde se levava a terra, porque se acreditava que os deuses estavam ligados à terra que pertenciam. Então essa terra santificaria o altar que ele pretendia fazer lá no seu país, para que ele pudesse adorar ao Deus de Israel. Então esse fato aqui mostra que para que a gente seja abençoado, tenha uma vida abençoada, é preciso fé, é preciso humildade, mas é também preciso que nós confessemos a Deus como nosso único Deus, que nós confessemos a Jesus como nosso único Salvador. Olha o versículo 15 do texto aqui. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Olha isso. Quando nós olhamos para o versículo 15, esse versículo nos mostra que Naamã, ele não estava somente dizendo que Deus era mais poderoso que os deuses da sua terra natal, mas Naamã estava dizendo que só existe um Deus. A partir daquele momento, a partir daquela bênção que ele recebe, da cura, ele então adota a fé no Deus de Israel, ele se converte ao Deus de Israel. Ser abençoados, meus amados, não é uma questão de barganha. Não basta ter fé, não basta somente ter uma aparência de humildade, uma aparência de fé. É necessário ter fé no único e verdadeiro Deus. É se colocar diante desse Deus sabendo que Ele é o único e verdadeiro Deus, e para isso é necessário que você o confesse de todo o coração e viva para esse Deus. Então, nessa noite, se você deseja ser uma pessoa realmente abençoada, tenha fé em Deus. Creia de todo o teu coração que Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Seja humilde, reconhecendo os seus pecados, as suas mazelas, os seus erros, e os confesse diante de Deus. Confesse tudo isso diante do Pai. E faça dele o Deus da sua vida verdadeiramente. Decida viver por ele, a ponto de nada nem ninguém tomar o lugar dele na sua vida. E você será uma pessoa realmente abençoada. Porque você vai começar a entender que nada nesse mundo, nada que esse mundo possa te dar, nem prata nem ouro, absolutamente nada disso se compara ao privilégio de você poder andar com Deus, de ser chamado de filho de Deus, de ter os seus pecados perdoados e de receber a vida eterna. E tudo isso só vem por causa do sacrifício de Cristo. E tudo isso só vem na fé no Filho de Deus, que é Jesus. Então creia de todo o seu coração e viva para Deus, tenha uma vida humilde. Lembre-se que humildade não é ser pobre, não é pobreza extrema, não é ter bens. A humildade é reconhecer quem você é. E quando nós reconhecemos isso, nós dizemos que nós não podemos viver sem Deus. E vivemos na dependência desse Deus. Que Deus realmente possa te abençoar nessa noite. E não somente hoje. Que você experimente das bênçãos de Deus todos os dias da sua vida. Que você experimente das bênçãos de Deus na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Que você usufrua das bênçãos de Deus em tudo aquilo que você for fazer.
no seu trabalho, na escola. Que você possa experimentar e ver as bênçãos de Deus, ainda nesse tempo de pandemia. Ainda que nós estejamos nesse momento tão difícil, que você aprenda a ver que Deus está contigo, que Deus cuida de você e que jamais te abandonará. Vamos louvar o Senhor mais um momento e depois nós vamos orar.
Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra que nos leva a ter uma vida de fé, uma vida de adoração, uma vida de humildade e uma vida, ó Deus, desfrutando das graças e das bênçãos espirituais que o Senhor tem destinado a cada um daqueles que são Teus, Pai. Abençoa o Teu povo nesta noite. Que nós, ó Deus, possamos realmente adorar ao Senhor, independente de um lugar, independente se nós temos terra da vinda da onde o Senhor foi professado ou não, como fez Naamã, mas que o nosso coração, a nossa vida, seja um altar para a adoração do Senhor. Abençoa, Deus, cada pessoa, que nós sejamos levados ao agradecimento todos os dias, a sermos, ó Deus, verdadeiramente gratos por todas as bênçãos que o Senhor tem dado a cada um de nós, independente se nós vejamos ou não, porque o Senhor sempre nos abençoa. Por isso, Deus, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia e do Seu amor sobre cada pessoa que está vendo esse vídeo agora. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para si o seu rosto e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Seja grato em todos os momentos, reconheça a bênção do Senhor sobre a sua vida.